Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença aqui num tema que é de grande importância e de grande relevância neste momento para as nossas cidades também. E agradecer à professora Maria Leonor Maia ter-se disponibilizado para fazer esta apresentação. A professora Maria Leonor é uma das mais antigas professoras do Brasil, da Universidade Federal de Pernambuco. Foi vice-reitora desta mesma universidade até há muito pouco tempo e é a presidente da Associação de Investigação em Transportes no Brasil. A associação chama-se ANPET e é uma associação de reconhecimento internacional que reúne todas as universidades e todas as pesquisas e centros de pesquisa do Brasil relativamente a transportes, logística e, portanto, mobilidade em geral. Aquilo que a professora Leonor nos vai trazer hoje é constitui também um grande desafio neste momento no Brasil, porque quer no Brasil, quer aqui, são atividades que estão muito pouco reguladas e, portanto, se vão prestando alguma interferência de todos os setores. Portanto, acaba por ser, são atividades que têm um espectro de impacto muito grande, desde acolherem migrantes a termos questões de regulamentação técnica e de regulamentação económica. Portanto, vai ser com certeza uma conversa muito interessante. Eu não vou ter mais demoras e, portanto, vou passar a palavra à professora Leonor para dar início à sua apresentação. Obrigada, Rosário. Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que me junto a vocês nessas conversas à sexta. Na realidade, a gente tinha previsto fazer isso no período em que eu estava aí, numa licença capacitação, muito bem recebida pela professora Rosário Macário, e pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, mas na ocasião, por uma urgência, eu precisei voltar um pouco mais cedo ao Brasil, e a gente está conversando agora, né, sobre esse tema. Esse tema surgiu, na realidade, a moto surgiu no meu interesse de pesquisa, quando eu comecei a me interessar em saber como é que a população de baixa renda no Brasil se deslocava, ou deixava de se deslocar, né? Por que motivos, que territórios elas alcançavam, e a motocicleta apareceu com muita relevância, né, em áreas de baixa renda na cidade onde eu moro, que é Recife, né, fica na costa do Nordeste do Brasil. Faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, o laboratório chama LabT, o Laboratório de Transportes, e faço parte também desse grupo, né, de investigação em transporte e logística urbana chamado Translog City, e aí a gente tem se debruçado sobre a questão da motocicleta, não só como um meio de transporte para muitos municípios e para muitas famílias em vários municípios do Brasil, mas também como um instrumento, como um meio para as entregas urgentes e sob demanda no Brasil. Como isso tem crescido muito, né, eu resolvi trazer, essa é uma temática que tem interessado esse grupo de pesquisa, a gente tem se debruçado de um certo... Opa, não estou conseguindo passar, deixa eu ver. Agora, eu tenho voltar aqui um pouquinho. Não tem, a gente tem se debruçado sobre entender esse fenômeno no Brasil, para poder desenhar melhor políticas públicas, né, que tratem da circulação, dos meios de circulação, dos espaços de circulação, não só nas grandes cidades, mas em vários municípios de pequeno e médio porte. Então, eu estruturei a apresentação em alguns tópicos que a gente consiga entender um contexto geral das motocicletas no Brasil, que a gente chama de moto, né, os serviços de transporte remunerados de passageiros e de carga por motocicleta, são serviços regulamentados no país. O serviço de transporte remunerado de passageiros se chama mototáxi, e o serviço remunerado de carga por motocicleta, né, se chama motofrete.
como é que as entregas urgentes chegam para redesenhar um pouco medidas que foram adotadas a partir dos anos 2000 em relação a esse transporte remunerado de passageiros e de carga. Qual é esse perfil desse motofretista que é cada vez mais presente no ambiente urbano, principalmente no ambiente urbano, em todos os municípios no Brasil, e quais são os desafios para as políticas públicas. Então, eu trago aí rapidamente uma informação sobre a evolução, né, do número de motocicletas, né, e esse crescimento exponencial no país desde 1998. Então, a gente tem hoje cerca de 30 milhões de motocicletas, incluindo aí o que se chama também de motonetas, mas grande parte são motocicletas, registrando um crescimento na frota aí de 676%, de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, entre os anos 2000 e 2022. Né? Então, a gente vê aí um crescimento acentuado e a gente consegue, evidentemente, que observar, a gente observa isso, a gente vivencia isso no dia a dia, principalmente nas grandes cidades, mas não apenas nas grandes cidades, mas também nos municípios de menor escala, de menor porte, inclusive municípios inferiores a 5 mil habitantes, que são muitos. Né? O Brasil tem 5.570 municípios de diversas escalas. Aí estão exemplos do convívio diário, né, nosso nas grandes cidades. Em geral, as motos se colocam entre os carros, né, não deveria, mas elas se colocam entre os carros e, em geral, em grande volume. Isso tem crescido bastante nos últimos 10 anos. Né? Houve uma incidência maior agora com a pandemia, a gente vai ver um pouco mais na frente que a moto passou, as entregas, na realidade, passaram a ser uns serviços considerados essenciais durante a pandemia do Covid-19. Se observarmos a taxa de motocicleta e automóveis a cada 100 mil habitantes, né, 100 mil pessoas no Brasil, a gente vai observar aí dados de 2018, que há do lado, agora eu não sei para vocês, para mim é do lado esquerdo, a gente tem a quantidade de motos e sua distribuição em todos os municípios no Brasil, a gente observa uma distribuição um pouco mais homogênea, digamos assim, do que a de automóveis, que é do lado, para mim aparece do lado direito, onde há uma concentração maior nas regiões mais ricas do país. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar isso aqui, não sei se opa, deixa para lá. Que é a região, essa região aqui, né? A região sudeste e sul do país são as regiões mais ricas, de maior desenvolvimento industrial e com a maior quantidade de automóveis por 100 mil habitantes no país, diferente, né, dessa informação da moto, que aparece de forma mais expressiva no interior da região do Pará, do norte do Brasil e do centro-oeste, com inserções principalmente no interior do Nordeste brasileiro. Vai? Está travando, gente. Ai, gente, desculpa, eu não estou conseguindo passar. Agora, vamos lá, isso aqui ficou bem. Esqueçam esses riscos aí. Então, olhando por região do país, a gente vai observar que o enorme crescimento, né, considerando 98 a 2018, o enorme crescimento de frota de motocicleta na região norte do Brasil, na região nordeste do Brasil, muito embora a gente veja que há uma distribuição relativamente melhor distribuída do que a de carro, mas há um crescimento maior no norte e no nordeste, depois centro-oeste e sul, sudeste, sudeste e sul do país, né? Então, a gente vai ver isso aqui muito presente nessa região, a gente vai ver também um contraste muito grande com os serviços de transporte público ofertados nessas regiões.
Então, a gente observa que isso é uma preocupação que está corrente no país. A gente vê que tem várias matérias de jornais. Desde 2010, a Folha de São Paulo já alertava que a frota de motocicleta superava a de automóvel em metade do país, em cerca de 46% das cidades, onde elas já eram maioria em 2010. A gente tem também aí dados recentes também de uma matéria de uma revista de 22, mostrando que pela primeira vez em 30 anos o Brasil vende mais motos do que automóveis, ou seja, é uma realidade que não tem volta, né? Não dá para ignorar esse meio de transporte no sistema de circulação como meio, inclusive, de acessibilidade e de mobilidade urbana. Então, a gente tem aqui mais motos emplacadas, 110 mil em relação a carros, pela primeira vez em 30 anos. Aqui apenas exemplos que eu trago da mototáxi e do exemplos, né, porque os serviços de mototáxi são aqueles serviços que são regulamentados e que servem como táxi, estão presentes em vários municípios brasileiros, a gente vai ver um mapa daqui a pouco, mas ele é regulamentado, então a gente vai ver as motos são padronizadas, os motoristas, né, eles precisam vestir equipamentos de segurança e prover equipamentos de segurança para quem eles forem transportar, e isso vai estar em qualquer coberta, você pode ter como se fossem estações de mototáxi espalhadas por todo o Brasil. Isso é um outro exemplo que a gente traz dos serviços agora de motofrete. Isso são empresas especializadas. Novamente, a gente vai ver que há uma certa padronização no tipo de equipamentos, não só para o condutor, mas também para o próprio veículo. E a gente começa a observar, nos últimos 5 anos, principalmente, um aumento desse tipo de circulação, né? São os entregadores em geral, de alimentos, em sua grande parte de alimentos no Brasil, alimentos prontos, usando a caixa, né, que deveria ser acoplada pela regulação na motocicleta, e ela, na realidade, ele carrega no próprio ombro e não necessariamente com os equipamentos de segurança que são determinados pela legislação. A gente tem observado, né, uma série de vantagens, né, o que é que faz as pessoas a quererem adquirir uma motocicleta. Então, a gente tem o custo de aquisição que é muito baixo em relação ao custo do automóvel. Em várias das situações, ele é semelhante ao custo de uma família utilizar o transporte público, o preço da passagem do transporte público. Tem um custo de manutenção baixíssimo, faz viagens porta a porta, tem uma série de facilidades de estacionamento e de deslocamento em vias congestionadas, vide aquela imagem lá que eu mostrei para vocês no começo do trabalho. Então, a gente observa que a motocicleta ela tem sido utilizada como meio de transporte, mas ela tem sido principalmente utilizada por causa dessas questões como um instrumento de trabalho, servindo aí como mototáxi ou motofrete, como já foi mencionado, né? Então, a gente tem a motocicleta também, ela desempenha um papel importantíssimo, que eu chamo o papel social da motocicleta, por ela prover acessibilidade e mobilidade urbana, principalmente para populações de renda mais baixa, num país muito desigual, como a gente tem, né? Gigante, muito desigual, no alcance a destinos e oportunidades no território. Mas, evidentemente, que a motocicleta ela vem acompanhada aí de uma série de desvantagens das quais nós sabemos, né? E daí a gente pergunta, elas são talvez o meio de transporte junto com as nossas pernas, junto com a caminhada, são os mais vulneráveis em termos de segurança viária, e a bicicleta, né? Tem a questão da interferência, né, de chuva e o alto custo do seguro. O seguro para comprar a motocicleta é muito barato, mas o seguro para motocicleta no Brasil é muito caro, então a maior parte das motocicletas que são usadas para esses serviços não tem seguro.
contribui para a poluição do ar, a gente sabe que elas são altamente poluidoras, contribuem para os congestionamentos e também para a poluição sonora. Tem uma série já de literatura no Brasil tratando das questões de acidentes, não só na área da engenharia de transporte, mas também na saúde, né? Porque ela impõe, os acidentes de motocicleta têm custos cada vez mais elevados ao Sistema Único de Saúde, que é público, e também ao sistema de previdência social. Pegando dados sobre observando dados sobre a frota de carro e a frota de motocicleta no Brasil, para a gente começar a relacionar com informações sobre, com a relação com a existência de transporte público, com a relação com a frota de automóveis ou com renda. Então, de uma forma, dados de 2019, né, do Denatran e do IBGE, então a gente observa, né, novamente aquilo que a gente já tinha visto lá no começo da apresentação, que essa aqui é a frota de carro, então a gente observa nessa frota de carro uma concentração maior no sul, sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, e uma distribuição, na realidade aqui está a Amazônia, né? Então a gente a não existência muito nessas regiões, porque são regiões onde não tem realmente ocupação. Mas a gente vê uma distribuição mais homogênea da frota de motocicleta em todo o país. Se observarmos a oferta de transporte público coletivo por ônibus, também distribuindo por municípios e pegando os dados de 2012, que está no lado esquerdo, e os lados de 2017, do lado direito, a imagem não está muito nítida, mas a gente observa que vários municípios do norte não oferecem serviço de transporte coletivo por ônibus, né? E a gente observa que há uma queda, de qualquer forma, de 2012 em relação a 2017. Há uma queda no número de serviços de transporte público coletivo nesses municípios brasileiros. De qualquer forma, novamente, há uma concentração maior e há uma urbanização maior também nos municípios do Sudeste e Sul, onde há uma concentração também com a verificação de queda em 2017. A oferta de mototáxi, né? Olhando exatamente o que a gente vê, um pouquinho, há uma queda também, mas a gente vê um mapa um pouquinho diferente do anterior. A gente tinha mais serviço de transporte públicos ofertados no Sudeste e no Sul, menos no Norte e Nordeste, e a gente tem exatamente o serviço de mototáxi contrário. Você tem 83,7%, por exemplo, dos deslocamentos em Belém do Pará, desculpa, no Amapá, acontece com o uso do mototáxi. Então, a gente observa aí que houve também uma queda em relação a 2012, em 2017, e uma coisa importante de se observar é que a gente tem que 55,3% dos municípios em 2012 ofertavam serviço de mototáxi, a maior parte deles pequenos municípios de até, quer dizer, médios, né? Até 100 mil habitantes. Isso passou para 46% dos municípios, ou seja, alguns serviços de mototáxi desapareceram em 2017, e a gente observa isso, uma parte maior entre 100 mil e 500 mil habitantes, ou seja, a moto está presente em todo o território brasileiro, em todas as escalas municipais. Bem, a gente também começou a observar quais eram os efeitos, né, que podiam estar associados ao uso da motocicleta, observando não só a existência do serviço de transporte público, mas o custo, quando ele existe, qual é o custo do transporte público. Então, o alto custo do transporte público com um serviço precário, muitas vezes quase inexistente. E o baixo custo da motocicleta, com o aumento da renda, né, nesse período entre 2000 e 2015,
Então, a gente observa muita gente migrando ou para o automóvel ou para a motocicleta, e a motocicleta como um fator importante, decisivo, principalmente para superar as desigualdades sociais, principalmente para dar acessibilidade e mobilidade às camadas de população de baixa renda. O serviço de mototáxi e de motofrete, eles são regulamentados no Brasil, tá? Na realidade, as primeiras experiências vêm do início da década de 90, onde a moto passa a ser utilizada como um instrumento de trabalho, principalmente para mototáxi, numa cidade do interior do Ceará. As experiências vêm a partir daí. Em 2009, o governo federal regulamenta e cria regras. E essas regras diz que a pessoa tem que ter pelo menos 21 anos de idade para exercer a profissão, para ela ter habilitação. Ela tem que ter pelo menos a habilitação por 2 anos para poder exercer a profissão. Tem que fazer curso de capacitação, né? E precisa estar vestido com equipamentos que dote o usuário e o equipamento, né, a própria moto, com segurança, né, com adesivos retroflexivos, tem, na realidade, o tamanho dessa caixa, principalmente para o motofrete, que tamanho tem, e se for carregar passageiro, se for levar passageiro, o que é que você precisa ter no equipamento, o que é que você precisa ofertar ao passageiro para ele poder usar, né? Usar a moto como um serviço de mototáxi. Então, o motofrete também, o veículo precisa estar registrado na categoria de aluguel e não uma moto pessoal, né, mas é na categoria de aluguel, ele aluga para fazer esse serviço, na utilização desse serviço, quase como um táxi, né? E precisa aí também de uma série de protetores, né? Que estão aí, de uma certa forma, relacionados a equipamentos que protejam essa região frontal e da face, equipamentos que protejam a perna do condutor e se tiver passageiro, tamanho de caixa, colete, capacete, em geral, ele precisa estar fechado, em geral, nunca está, em geral, em geral está aberto, mas há uma série de regulamentações, tanto para o serviço de mototáxi, quanto para o serviço de motofrete. Na realidade, o que a gente passou a ver, isso aqui, essa imagem do lado esquerdo, a gente observa um motofretista dentro dos padrões do que exige a legislação, e esse outro é um entregador, tá? Também é considerado hoje como motofretista, mas numa moto que pode estar absolutamente fora do padrão, carregando a caixa no ombro e não na moto, né? Acoplada à moto. Há uma série no Brasil inteiro espalhado curso de capacitação para mototáxi e motofrete, porque é uma exigência da legislação, e a gente observa muito recentemente matérias nos jornais de renovação, de revisão, de regulamentação, né, melhoria na regulamentação da atividade do motofrete, no caso aí em São Paulo, para que incluam esses entregadores, né, da entrega rápida, da entrega instantânea, da entrega urgente, para que eles possam ter uma licença de trabalho e obrigar os aplicativos, né, que é o meio que eles usam, para pagar adicional de periculosidade. Ou seja, é uma discussão que a gente está vendo que começa aí em 2020, que é uma discussão também que vai e volta com uma certa frequência. Bem, uma vez entendido um pouco esse contexto, né, da demanda sobre entrega no Brasil, a gente pode ver, na realidade, como é que se dá esse crescimento dos serviços de entrega instantânea no país, né? Então, em geral, eles fazem parte de uma diversidade de modalidades de entrega de carga urbana, caracteriza-se os serviços como urgente ou instantâneo, como aqueles que fornecem a entrega sob demanda no intervalo de até 2 horas, e a gente tem campanhas em algumas empresas comerciais que ofertam em 15 minutos determinados produtos, em geral alimentos, né? E esse serviço vai conectar o consumidor, os entregadores e as empresas por meio de uma plataforma virtual. Então, os ambientes virtuais de compras online servem a esses marketplaces que
em geral, são usados para restaurantes e supermercados, né? No Brasil, a grande movimentação dos serviços de entrega rápida é para alimentos. Eu vi muito recentemente dados que mostram que para todo o nível de renda, uma certa, claro, que a renda mais alta consome um pouco mais, mas a disparidade não é muito grande entre rendas, né? Isso também faz parte, né, do chamado aí da economia compartilhada, aonde o entregador ele tem que ter o seu equipamento, ele cuida da sua carga horária. é, Isso traz uma série de questões sobre o chamado uberização, né, dos do trabalho, na realidade. Então, ele ganhou popularidade no Brasil com o serviço de entrega instantânea. Nas cidades do interior, a gente vê que as grandes redes ainda não entraram, entram nas cidades médias, mas não entram nas cidades pequenas. E algumas cidades médias e pequenas, os serviços são providos pelos próprios donos de restaurantes ou de negócios, né? Eles contratam o serviço e fazem a entrega. Então, os consumidores são cada vez mais exigentes em termos dos seus horários, mas eles não estão dispostos a pagar por uma entrega mais sustentável, nem mais por esses serviços, né, de forma que possa remunerar, inclusive, melhor o entregador. Só que a celeridade das entregas exige uma maior exposição, exige não, ele expõe, né, os entregadores a maior probabilidade de se envolver em sinistros de trânsito e há toda uma questão trabalhista, né, envolvida sobre a forma de trabalho dessas pessoas. O que eu falei aí, né, há uma informalidade muito grande envolvida no negócio, inclusive no uso do equipamento da motocicleta em si. Muitas vezes esses entregadores não têm sequer habilitação, né? Essa questão da flexibilização do trabalho e o uso das plataformas sociais, quais são desses componentes que têm levado aí a uma discussão e já tem uma vasta literatura tratando sobre isso. Então, a gente vai ver também que isso tem sido notificado no país, como esse número crescente tem sido observado. Então, aqui traz, né, o número de entregadores de moto ou bicicleta crescendo com a pandemia, por exemplo, na cidade de Campinas, em São Paulo, mostrando como o número de acidentes também por motos atingem um recorde em 2021, né? E os custos que isso trazem para o sistema de saúde único, que são custos muito elevados. E uma coisa interessante também é essa disputa que começa a aparecer, porque hoje os sistemas de aplicativo de transporte de passageiros têm ofertado no Brasil a moto como opção. E, em geral, uma viagem de moto custa 40% a 50% a menos do que uma viagem de carro. E quem está registrado como mototaxista hoje tem reclamado, né, que os aplicativos têm impactado essas atividades deles e se observa já em algumas cidades migração dos mototaxistas, digamos assim, regulamentados para a atividade dos aplicativos, né, que tem essa mesma função, mas diminuiu, né, na realidade, a corrida, porque eles dizem que os aplicativos pagam menos do que o que eles faziam. É interessante ressaltar que o preço dessas passagens do mototáxi tem um valor mais ou menos fixo pela distância, mas ele é muito negociável entre o usuário e o condutor. Bem, observando, né, a nossa curiosidade enquanto grupo de pesquisa foi saber quem são esses motofretistas, quem são essas pessoas que estão envolvidas com essa atividade que tem sido crescente no país. Né? Então, a gente pegou dados da PNAD contínua e dados, que é o Plano Nacional de Amostragem por Domicílio, realizado pelo governo brasileiro, nos anos de 2012 a 2021, e eles fizeram uma PNAD Covid-19 para monitorar, né, as ações da Covid no país,
E a gente observou nos dois casos que a grande maioria são de homens envolvidos com atividades, são jovens, entre 22 e 40 anos de idade. É muito interessante porque para uma parte significativa deles é o primeiro trabalho, é a entrada no mercado de trabalho. Em geral, não têm o ensino médio completo e não são contribuintes do Sistema Nacional de Previdência Social. Então, numa fatalidade ou num caso de uma invalidez, essas pessoas não têm como se manter, né? Elas têm como ter atendimento, têm como pelo Serviço Único de Saúde, mas elas não recebem, por exemplo, uma aposentadoria porque elas não são contribuintes do sistema de previdência social. Observando, a gente começou a observar que remuneração é essa, não só a remuneração, mas depois com essa carga de trabalho entre as pessoas. Então, a gente observou que, em geral, essa remuneração média no Brasil, antes da Covid, era de R$ 2.205, que deve dar em torno de uns 400 euros. Em geral, melhor remunerada no Sul e Sudeste, parte ali do Centro-Oeste e melhor remunerada e menor remunerada nas regiões Norte e Nordeste do país. A gente vê que há uma certa modificação desses valores durante a Covid-19. Na realidade, a gente vê que houve uma redução nessa remuneração. O estado do Rio Grande do Norte se destaca aí com uma redução muito brusca, mas ele teve um sistema de lockdown muito forte, inclusive na diminuição de muitas das atividades, mas a gente vê que houve uma redução dessa renda média do entregador, ou seja, houve uma piora também, né? Muito embora esse serviço tenha sido considerado um serviço essencial durante a pandemia do Covid-19. Em termos de jornada de trabalho, né, a gente também observou que na PNAD contínua eles dedicavam, em média, 41,6 horas de trabalho semanal. Na PNAD Covid, isso baixou um pouco para 40,9. Novamente, a gente vê essas relações de remuneração, melhor remunerado por hora trabalhada, mais do Centro-Oeste para o sul do país do que do Centro-Oeste para o Norte e Nordeste do país. E na PNAD Covid, isso se distribuiu de forma um pouco mais diferente. Talvez a gente viu a valorização, na realidade, do trabalho dos entregadores no norte e no nordeste do país. Mas a gente vê que, de uma certa forma, também houve uma redução de carga horária. Na realidade, há uma combinação aí, às vezes uma redução, às vezes um aumento de carga horária, mas o que a gente vê é que com uma relação de remuneração por hora, né, menor do que na PNAD contínua, ou seja, serviços necessários, mas com um valor, uma carga horária relativamente semelhante para uma remuneração mais baixa, né? Então, essa relação remuneração jornada, ou seja, valor por hora, era em torno de 53 na PNAD contínua, caiu para 46 na PNAD da Covid-19. Né? Novamente, observando os valores maiores do centro, né, centro para o sul do Brasil e dos valores menores do centro-oeste, norte, nordeste do Brasil. Então, a remuneração dos motofretistas, principalmente dos entregadores, tá? Os melhores remunerados estão nos estados do Sul e Sudeste, os piores remunerados estão no estado do Norte e Nordeste. Lembrando, o Norte e Nordeste, onde a gente tem menos densidade dos serviços de transporte público, muito embora a gente viu aí que nesse contexto da pandemia tenha sido considerado um serviço essencial, isso não implicou em melhoria na remuneração para os envolvidos nessa atividade, e num estudo específico feito em algumas capitais e cidades de médio porte no Brasil, a gente observou que para conseguir um salário mínimo no Brasil hoje
R$ 1.212, talvez dê em torno de 250 euros, ou um pouco menos que isso. Seria necessário realizar uma entrega por hora de até 3 quilômetros numa jornada de 44 horas por semana. Então, o trabalho, gente, não é fácil. Evidentemente que a gente não poderia deixar de mencionar os aspectos negativos envolvidos nessa atividade, pensando principalmente no que ela mais afeta, que é a vida das pessoas. Então, a gente tem aí, em termos de acidentes, a gente tem entre 98 e 2018 no Brasil, foram registradas 734.938 óbitos por acidente de trânsito, o que em intervalo de tempo significa uma morte a cada 15 minutos, né? Esse número ultrapassa o de homicídios por armas de fogo, que era de 726 mil, nesse mesmo período, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, né? Observa-se um grande aumento de mortalidade de motociclistas, que em 2014 representava 38% do total de vítimas fatais, né? A gente vê também um aumento das indenizações por invalidez, principalmente na região do Nordeste do Brasil, em 11 anos, subindo 1.636%. Então, 38% das mortes em 2014 eram causados pela quem estava envolvido no uso da motocicleta. 64% dessas indenizações por morte foram pagas a ocupantes de motocicleta. Existe um imposto que você pode solicitar, né, no caso de invalidez ou no caso de morte, que o atual governo tentou, inclusive, acabar, né, com esse imposto, e que, na realidade, a gente vê que as famílias que dependem dessa renda, ou grande parte da sua dependência gira em torno da renda dessa atividade, numa situação dessa, passa por grande dificuldade. Então, a gente tem aqui dados da Associação Brasileira de Medicina, dados recentes, que mostra aí que o número de internação de motociclistas envolvidos em acidente de trânsito bateu recorde nos 7 primeiros meses de 2021, ou seja, no ano passado, estávamos na pandemia, né, no auge da pandemia. Então, ao todo foram registrados 71.344 ocorrências, número de 14% maior que o registrado em 2020, 8% mais alto que o computado em 2019. O meio de transporte que mais se intensificou durante a pandemia representa 54% de todos os sinistros de trânsito no Brasil, né? Então, são danos irreparáveis a um custo estimado de 107 milhões para tratar os motociclistas, né, que sofreram traumas entre janeiro e junho de 2021. Então, altos custos para o sistema de saúde no país, mostrando aí novamente que entre março de 20 e julho de 2021, a gente tem cerca de 308 mil motociclistas que precisaram ser hospitalizados e cerca de 2 mil deles foram a óbito. Aqui, rapidamente, somente um exemplo, a gente fez um estudo no estado de Alagoas, que fica no Nordeste do Brasil. Nos foi disponibilizado um banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito, e a gente pode fazer algumas análises, né, sobre os sinistros envolvendo motociclistas, seja individuais, seja por uso de motofrete, seja no uso do mototáxi. Então, a gente tem nos municípios, né, em Alagoas, a frota de motocicleta é um pouco menor do que de outros modos de transporte, mas a gente vê que o óbito por motocicleta é muito maior do que pelos outros modos de transporte. Observando qual era a probabilidade do envolvimento em acidentes graves para as variáveis mais significativas, observou-se que, em geral, ocorria para o usuário, né? Em geral, no fim de semana, sem capacete, com moto acima de 50 cilindradas, ou seja, motos mais potentes, pessoas sem ensino médio, em geral, homens, e em relação aos condutores também, né, observando as variáveis
que seriam mais relevantes, a gente observa novamente fim de semana, sem capacete, com moto de maior potência, sem ensino médio, não habilitado, né? Isso chamou muita atenção. Então, há várias pessoas prestando serviço de mototáxi, de motofrete, ou usando a motocicleta sem qualquer habilitação. Em geral, entre 30 e 39 jovens, né? Ou acima de 50 anos de idade. Então, os atributos de condução mais significativos foram esses: sem capacete, motocicleta de alta potência, em geral nos finais de semana, condutor sem estar habilitado, e os atributos sociais mais significativos são pessoas que têm o ensino médio completo, em geral homens, e em idade produtiva. Né? Então, a gente observa que os sinistros são distribuídos de maneira desigual entre os grupos sociais, sendo os mais pobres os mais vulneráveis. Quando envolve um provedor, né, quando acidente envolve, o sinistro envolve um membro provedor, em caso de acidente grave, então pode levar a família a perder a sua fonte principal de renda, e a gente observa aí que a presença desses entregadores aumentou muito, né, nos últimos anos, sobretudo durante a pandemia, período em que eles foram considerados atividades relevantes. Então, ele é um público mais exposto ao risco, é mais vulnerável a sofrer lesões e de se envolver em sinistros de trânsito, né? Por isso, a gente precisa pensar em políticas públicas mais específicas que ajudem a preservar a vida e a saúde, a proteger a saúde dessas pessoas. Bem, em conclusão, né, só a ideia é mostrar um pouco desse panorama. A gente tem aí algumas pesquisas que podem ser consultadas depois, em mais detalhes, como é que foram feitas e os resultados. A gente sabe que a presença da motocicleta no sistema de circulação em qualquer porte de município, em qualquer porte de urbanidade, é uma realidade e com uma tendência de crescimentos em todas as escalas no Brasil, né, de municípios no Brasil. No fundo, o que a gente está lidando é com vida. Digamos, tem um lado positivo, a tendência, digamos, seria de demonizar, eu vou usar essa palavra entre aspas, né? Ressaltar somente os aspectos negativos da motocicleta sem considerar os seus aspectos positivos, que seria a promoção da acessibilidade e da mobilidade, principalmente para as camadas de baixa renda da população, só que isso vem com um custo muito pesado, que são os envolvimentos em acidentes, causando, inclusive, invalidez e morte de muita gente, né? Em geral, dessas populações de camadas mais baixas. Então, a gente precisa melhorar no desenho de políticas públicas, né? E pensar em mecanismos e instrumentos para a integração e segurança da motocicleta no meio urbano e rural, não apenas no meio urbano, revisar esse marco legal de forma que as normas de segurança e regulação da atividade inclua entregadores de aplicativos, porque hoje eles não estão na norma, porque eles não estão registrados como motofrete. Em geral, é a pessoa que dispõe o seu serviço, né, através de uma plataforma conectando o consumidor ao produtor do serviço ou do produto que ele está comprando. Precisa urgentemente melhorar os mecanismos de fiscalização dos serviços prestados, principalmente aqueles que usam a motocicleta como meio de trabalho, e a gente não poderia deixar de lado pensar numa formação continuada de condutores, eu diria não só dos condutores de motocicleta, mas de todos os condutores do sistema de circulação. Hoje nós convivemos com a moto, com o pedestre, com o ônibus, com o carro, moto sendo usada para diversas razões, né? Como o carro também pode ser utilizada. Então, como conviver num sistema viário envolvendo todos esses, onde não necessariamente o carro tenha, ou o automóvel privado e motorizado tenha que ter primazia sobre o sistema de circulação. A gente precisa de campanhas educativas para todos os usuários desse sistema, e eu acho que o mais importante de tudo é considerar aí o valor social da motocicleta como meio de transporte importante para esses deslocamentos urbanos e rurais,
com desenhos de políticas que integrem a motocicleta ao meio onde ela está, né? Então, para isso, a gente precisa cada vez mais investir em pesquisa, precisamos ter mais conhecimento sobre os efeitos transformadores do comércio eletrônico, não apenas nas relações de trabalho, muitas das pesquisas têm sido feitas para isso, mas também nos sistemas de circulação, tanto de passageiros quanto de carga e de mobilidade nas cidades. E, gente, esse era o panorama que eu queria trazer para vocês, né? Muito rapidamente, para finalizar, faço parte desse grupo do Translog City, um grupo de pesquisa estruturado para pensar cidades mais sustentáveis, a partir da integração entre o planejamento urbano e o transporte. A gente foca muito na questão dos deslocamentos envolvendo carga e carga no meio urbano, e ele é coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais, envolvendo professores da Universidade Federal de Pernambuco, da onde eu sou, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal do Tocantins, né? Então, a gente tem feito análises econométricas, análises espaciais, usamos várias técnicas de preferência declarada e revelada, é, com mais de 60 trabalhos publicados e divulgados também em vários dos eventos, né, que acontecem em todo lugar do mundo. Esses são os nossos contatos nas redes sociais, para quem tiver interessado, e eu deixo aqui, né, para que a gente abra aí para a nossa conversa, né, com algumas informações aí prestadas a vocês, agradecendo aí pela oportunidade de trazer essa discussão, e parabenizando mais uma vez a Universidade de Lisboa e o Instituto Superior Técnico por essa iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada, Nona, pela sua intervenção, muito interessante e com muitos pontos em comum com a nossa situação em Portugal, genericamente, não apenas em Lisboa, mas em Portugal. Eu vou abrir já a discussão para os participantes. Já temos aqui uma pergunta, se calhar é melhor usar o telefone. Rosário, eu estou escutando com eco, então eu confesso que eu não estou escutando muito bem. Ele vem com eco para mim, mas vamos lá. Vamos. Vamos.
no estudo, na pobreza e no aumento das dificuldades para a educação. No fim, o slide que eu acho que gostaria é o slide que faz a discussão entre a troca de motociclos e automóveis e o número de óbitos a cada uma das frentes. Se acrescentar no slide que o número de países, no caso do que este entrar, 95% dos docentes laborais com a própria enorme acontece com viação. Isto é importante. Há também um ponto que a pessoa do nosso país, este ponto, no nosso país, que tem que ser também algo do país, tem as consequências bastante questionáveis. Sobretudo, quem trabalha muito bem com o trabalho, quem tem trabalhar numa moto 7 horas, 8 horas por dia, eu faço estudo na rede, tem-se até à frente uma alimentação muito grande na sua vida útil, e tem doenças profissionais, doenças muito acho que é isso que eu dizer. Ok, muito obrigado. Só apenas acrescentar que este comentário tem uma pessoa com muitos anos de experiência em dirigir as pratas de CQC em Portugal e a distribuição de mercadorias. Nona, quer reagir? Rosário, eu confesso que eu não consegui acompanhar, infelizmente, porque o som aparece muito abafado e baixo para mim. Tá? Então, Peço desculpas, mas a mim você ouve, não é? sim, Ok, então eu vou pedir a quem quiser intervir que venha aqui, por favor, está bem? Até, quer vir aqui, por favor? Sim. Está-me a ouvir agora? sim. Estou a vê-la aqui também. Primeiro, parabéns. Segundo, a importância que deu, muito bem, com a questão da ciência real. O terceiro ponto, o custo de uma amostra é, de facto, no meu entender, mais elevado que o custo de um automóvel. Claro que o trânsito em cidades muito grandes, o trânsito é muito difícil e eu percebo que as motos são fundamentais na agilidade com que ultrapassam o congestionamento. Agora, não tenho dúvida que as motos são muito mais caras que um automóvel. Digamos ao análise do quilómetro de hora, ou por cada transportada, as motos são muito mais caras, estamos a falar de muitas vezes mais caras, e há um aspecto que também já referi, que o peso dos docentes laborais de uma frota, e o peso dos docentes laborais com motas, incluindo não só os motos, mas também os veículos, anda à volta de 25% da frota dos hospitais do país. Finalmente, mas era basicamente isso. Eram as doenças profissionais, sim. As doenças profissionais é um aspecto que não me trouxe para mim, porque eu, sinceramente, não tive estudos feitos e tenho um desejo enorme de conhecer. Pode dizer que é o impacto na vida dos trabalhadores que trabalham 10, 20, 30 anos nestes serviços, com condições de utilização, de variação de temperatura, de todos estes riscos, todos os acidentes,
certeza imensa desses trabalhos, têm uma questão da sua vida útil certamente bem. Nós já temos, já juntamos aqui os acidentes com os outros cursos das notas. Mas, de facto, falta-nos aqui sempre uma outra coisa que deve ser discutida, que é os acidentes e as doenças profissionais adquiridas na cultura. Obrigado. Parabéns. Obrigado, professor. Ana, quer reagir? Rosário, eu não consegui pegar tudo, mas eu consegui entender uma das questões que foi mencionada em relação ao impacto na vida dos trabalhadores, Uhum. não é? E esse impacto é sério. Esse impacto, inclusive, na realidade, quando ele bate no sistema de saúde e no sistema de previdência no Brasil, evidentemente que a gente está lidando com vida, né? Claro. Quando ele bate nesses dois sistemas, a tendência, na realidade, é você querer tirar a moto de circulação, tá? E o que a gente precisa observar é que o movimento não deve ser nesse sentido, mas é de prover maior segurança no sistema de circulação, não somente para a moto, mas todos os que usam o sistema de circulação, digamos assim. Porque tirar a moto é a tentativa, digamos assim, mais fácil de resolver. Mas a vida também para as pessoas não tá no que elas podem fazer com a moto. A moto é o meio de trabalho. A moto é também o meio de acessibilidade e de mobilidade. Isso é uma das coisas que a gente está terminando um estudo, vendo principalmente nas cidades de médio porte no Brasil, no interior do Brasil, quando as famílias passaram a adquirir moto, e muitas vezes não necessariamente famílias de alta renda ou média renda, muitas vezes de baixa renda, quais foram os territórios e as atividades que elas passaram a alcançar. E o que é que isso mudou na qualidade de vida dessas pessoas. Então, isso também precisa ser considerado. O que a gente precisa é inverter essa lógica. Claro que a gente sabe, é diminuir esses custos na saúde, diminuir esses custos na previdência social, aumentando a segurança viária, e de circulação, quer dizer, viária para todos, não somente para a moto. Né? É porque a motocicleta, as pessoas estão mais vulneráveis, feito os ciclistas, feito os pedestres, são os mais vulneráveis, e no caso da motocicleta, que envolve velocidade, então os acidentes, a gravidade são maiores. Né? Então, o impacto é grande na vida dos trabalhadores para os dois lados, eu diria. Né? Para o lado positivo do que é que ele passa a ter acesso e oportunidades no território, mas isso expõe ele a uma questão muito negativa, hoje muito presente, que é o custo do acidente, da invalidez e, eventualmente, a morte, que é trágico, né, por si só e pode ser desastroso para toda uma estrutura familiar ou domiciliar. Sem dúvida. Então, Aqui há uma pequena diferença, pequena que não é pequena, que é grande. Diferença entre a realidade portuguesa e a realidade do Brasil. Porque no Brasil a moto é o veículo para a inclusão, em muitas situações. Ou seja, a população não tem capacidade de chegar ao automóvel privado, as redes de transporte coletivo não chegam onde a população está, e muitas vezes, sem a moto, o cidadão não pode ir trabalhar, não pode ter interação social, então há aqui um conjunto de questões de exclusão que a moto, de alguma forma, ultrapassa. Aqui em Portugal, a gente tem um outro fenómeno, que é, se você for ver a distribuição que atualmente aparece na maioria das empresas privadas que estão oferecendo distribuição, Uber, Glovo, etc., a esmagadora maioria dos motoristas são imigrantes, não são nacionais. Então, aí a questão que se coloca é, muitos deles não são legalizados e muitos deles, inclusive, aparentam ter idades que não seria
legal ou permitido fazerem esse tipo de trabalho. Então, aqui nós temos ainda um problema adicional, que é, efetivamente, perceber qual é a dimensão do problema em termos de impacto na migração e impacto na própria interação com a sociedade. Um aspecto particular, por exemplo, é a qualidade dos serviços, do ponto de vista de que hoje o distribuidor da Globo, da Uber, ele distribui tudo na mesma sacola que está, como você mostrava, pendurada nas costas, ou seja, não está amarrada na moto, mas está pendurada nas costas. Então, o que acontece é que, da mesma forma que vai comida lá dentro, também vai um envelope, também vai uma caixa de cartão, e por isso passou a ser necessário introduzir alguma regulamentação, porque começamos a entrar num nível em que a iniciativa privada está, de alguma forma, explorando estas situações de migrantes e, por sua vez, degradando a qualidade de serviços mínimos, os padrões mínimos que seriam exigidos em condições normais. Mas a gente tem aqui uma outra pergunta, Ricardo. Obrigado, professora. Gostei muito da apresentação. É um tema que, a mim, como trabalhador das infraestruturas de Portugal, me preocupa muito. No entanto, eu queria focar aqui e acrescentar aqui às palavras da professora Rosário Macário, a valorização na realidade em Portugal é feita, na maior parte, por estrangeiros. O que traz aqui um problema, que a professora Rosário disse, na realidade, pessoas que se calhar não estão habilitadas para conduzir, mas o que é que, como estrangeiros, precisam saber as rotas. Eles utilizam o telemóvel em plena condição, e que aqueles sentidos que ainda melhor, ao invés, por exemplo, dos tapetas que existem em Portugal, como os CPTs, portanto já sabem a rota de destino, e portanto já não usam o telemóvel para fazer. A urbanização traz esse problema. Conduzir uma moto com o telemóvel sempre ativo, à procura de uma rota, e com um volume acrescido à nota e que pode desequilibrar. Outro problema que acresce aos custos é: será que as nossas estradas estão preparadas para receber motocicletas? Eu lembro-me que no passado, a cidade de Lisboa foi feita em paralelos, havia muitos paralelos, havia os carris elétricos e uma roda de uma motocicleta aí, num dia de chuva, portanto, resultava num acidente, com certeza. Depois, há aqui uma questão que nós, ao nível do caminho de ferro, especialmente nas estações, notámos o seguinte: toda a parte do comércio dentro das estações ferroviárias, nomeadamente restauração, motivado pela pandemia, viram-se com os fluxos de passageiros nas estações a crescer bastante, na ordem dos 40% a 50%, e os nossos subconcessionários dentro das estações optaram pela uberização, ou seja, trazer para dentro da estação serviços. O que é que aconteceu? Nós, dentro das estações, notámos não só motocicletas parqueadas em zonas onde há saída de fluxos de passageiros dos comboios, com acesso aos autocarros, por exemplo, mas também um conjunto de trotinetes adicionais que aparecem para este tipo de serviço. Eu já vi trotinetes com pessoas a carregar uma mala também. Portanto, isto traz impactos significativos nos acidentes, mas quando falamos das motos, dentro de uma IC19 ou de uma A5, quando há um acidente, cria congestionamento, mais emissões, problemas de atrasos. Portanto, isso é contabilizado também. Portanto, nós não temos exatamente o impacto social e económico que isso traz para todo o... E, portanto, terminar com esta questão de que, eu, quando digo as pessoas não estão habilitadas, eu penso que o acesso a uma moto é por etapas, ou seja, até uma determinada cilindrada da moto não é preciso ter a capa de condução, basta uma licença que facilmente é passada, e eu penso que aí estará um dos problemas de proliferação deste fenómeno. Eu recordava-me, falava com a professora Rosário Macário, ainda no meu mestrado no Instituto Superior Técnico,
que a primeira vez que estive na Indonésia eu achava extraordinário o conjunto de motos que passavam por mim num carro e que se colocavam todos no pole position. Abrindo o sinal, eles disparavam em todas as direções, um para a esquerda, outro para a direita, e eu ficava assustado. Eu hoje vejo isso na cidade de Lisboa, e com pavimentos que não estão preparados para motos e trotinetes. Portanto, não há sistemas dedicados, segregados para este tipo de veículos, e, claro, portanto, um erro de transição de uma via para outra, quando estamos a falar com carros ou com veículos pesados, como os caminhões, que têm certeza em motos. E era o que o engenheiro falava, que é, os mortos muitas vezes são o que tem menor custo, porque depois temos, por exemplo, um ferido grave, que terá uma longa vida durante 20 anos, receber cuidados intensivos ou até mesmo um gesto que tem alguma capacidade. Portanto, isso são custos então, muito superiores e nós podemos constatar isso no hospital de ao coitão, portanto, nesse período, onde vemos pessoas jovens que ficaram incapacitadas para a vida. Então, é um problema muito, muito sério. E agradecer novamente à professora. Tá bem? Muito obrigada, Ricardo, pelos seus comentários. Acho que traz muita questão relevante para a gente realmente olhar, né, que serviço é esse, quem está envolvido com esse serviço, que condições de trabalho essas pessoas têm, o que é que isso representa para a vida delas. A gente, como eu falei aí na apresentação, grande parte das pessoas que estão envolvidas com mototáxi e com o motofrete são população de renda média, média baixa, né? Média baixa, baixa, eu diria. Muitas vezes a gente viu que o grau de instrução não atingiu o nível médio. Eu não sei como é o sistema em Portugal, mas nível médio para a gente seria o que a gente chama até o oitavo ciclo, o nono ciclo, né? Então, não concluiu, né? Nem chegou perto do ensino universitário ou técnico, em geral, parou aí, né? Talvez saiba, tem que saber ler e escrever para poder fazer a prova e ter a habilitação. Mas vários andam sem habilitação. Eu acho que o sistema da fiscalização muito frágil permite, inclusive, que nos municípios você tem os sistemas oficiais de mototáxi e motofrete e os sistemas informais de mototáxi e motofrete, né? Em vários municípios do Brasil, ou seja, o sistema de controle é muito, muito baixo. Tem uma coisa também que eu acho que precisa ser melhor regulada do ponto de vista da atividade é, do, do comerciante, né, da onde, por exemplo, a gente teve no Brasil uma tentativa de chamar o que eles chamaram de Lei Habib's. Habib's é uma rede de lanchonete no Brasil que começou a divulgar que você podia fazer o seu pedido online e você receberia em 15 minutos. 15 minutos. Entregas em 15 minutos. Então, isso na realidade, para você, absolutamente desastroso, porque se a entrega não for feita em 15 minutos, quem é punido é o entregador. Isso reduz, ou ele é cancelado, usando a palavra da moda, ou ele é cancelado lá da rede, do aplicativo, ou ele passa horas congelado, ele passa sem servir, sem pegar serviço, e isso é uma das coisas que essa regulamentação que está tentando se avançar e melhorar da que já existe, tenta regulamentar isso, evitar, né, proibir que as empresas estimulem, né, essas entregas de 15 minutos, porque isso é aumentar, muito provavelmente, a enorme quantidade de acidentes e colocar essas pessoas em risco, né? Muita gente em risco. Em relação, a gente tem muito pouco trotinete, a gente chama patinete no Brasil, a gente não tem praticamente, a experiência nossa é nula em relação a isso. Em relação às estradas, né, a gente poderia dizer, nas áreas urbanas, eu acredito, claro, né, buraco está muito mais suscetível a um acidente do que um carro. O carro a gente está protegido, né? O carro a gente tem uma capa em torno da gente. A moto a gente tem o corpo da gente. É o corpo da gente que a gente está colocando. Então,
a probabilidade é muito maior de acontecer algo sério com o motociclista. A gente tem a questão das cilindradas, né, da potência das motos. A gente chamava no Brasil as cinquentinhas. As cinquentinhas eram motos abaixo de 50 cilindradas, que a pessoa não precisava usar capacete. Que, em geral, a moto não precisa ter placa, não precisa ter, como é que chama? Chama placa? Matrícula. A Matrícula. matrícula, não precisa ter a matrícula. Então, isso era muito mais complicado, né, de você ter minimamente algum controle. Essa regulação mudou um pouco em relação a isso. E a gente tem várias das pessoas envolvidas nessas atividades, a gente tem cada vez mais jovens. Então, os dados mais recentes da pandemia têm mostrado que são pessoas que entraram porque perderam o trabalho na pandemia ou deixaram de trabalhar na pandemia, e cresceu o número de empresas de aluguel de motocicleta no Brasil. Então, criou-se um outro negócio, né? Não só de você adquirir, mas de você alugar. E o aluguel, principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de comprar ou financiar uma moto nova ou usada. Então, na realidade, ela faz um serviço de aluguel, que tem para carro, sempre teve, mas nunca teve para moto, agora você tem para moto. A pessoa usa e paga um valor fixo por semana. Então, isso cresceu assustadoramente durante a pandemia. Na realidade, de fato, a gente não vai ter como voltar atrás em relação à moto, né? Inclusive, pensando a moto do ponto de vista do passageiro e da logística também, de frete, a gente precisa considerar as duas coisas. Hoje ela serve para as duas coisas e ela está presente em todos, ela não está presente somente nas capitais brasileiras, ela está presente em todos os municípios brasileiros. Não dá para ignorar a moto, nem dá para ir tapando, nem dá para querer que o sistema de saúde não receba ou diminua os gastos sem intervir, né, na regulamentação, na fiscalização, na consciência da população no uso mais diverso desse sistema de circulação nas cidades, nos municípios brasileiros, né, de uma forma mais ampla. Todas as motos, gente, nenhuma trabalhando com motor que não seja poluente, tá? Então, essa questão nem passa de longe o que deveria ser uma preocupação, né? Mas a questão ambiental no Brasil está um problema, vocês sabem melhor do que eu. Então, sem falar nessa questão da poluição causada pelo uso das motos, cada vez mais crescente nas cidades, né? É. Eu creio que aqui a gente está tendo, aqui no Brasil, genericamente, a gente está tendo um problema que é recorrente não só na distribuição de mercadoria, mas também em muitos outros setores, que é a iniciativa privada encontra um gap do mercado, cria um serviço, e este serviço prolifera porque ele é recebido como um serviço de valor pela população. Agora, o que acontece é que a gente não tem a regulamentação preparada, nem o regulador está preparado minimamente para reagir nessas circunstâncias. E então, durante um período muito longo, todo o sistema se vai desenvolvendo sem qualquer interação do regulador. Ou seja, o regulador fica como que bloqueado, não atua, não toma iniciativa, não toma decisões, e a consequência é que o sistema vai, digamos, vai se apoderando e vai ganhando mais valia junto do cidadão, não é? Porque o cidadão reconhece qualidade e utilidade do sistema. E então o sistema prolifera, não é? A gente tem isso em muitos outros setores. Aconteceu com a entrada do Uber, não é? E a tendência é sempre dizendo, bom, mas isso é ilegal. Não é ilegal, é um pouco alegal, porque não tem legislação, não tem regulamentação. Então, há aqui um problema sério de qualidade da regulamentação e qualidade das políticas públicas para terem capacidade de acomodar aquilo que vem do mercado e que é reconhecido pelo cidadão como útil, mas que, na verdade, acaba se degradando por ausência de regulamentação. Eu acho que esse é um ponto-chave de todo este processo, é
eh, como é que é possível fazer um upgrade da qualidade da regulamentação e dos processos de regulamentação que nós temos. Eu acho que nesse domínio seria muito interessante continuarmos nesta interação Brasil e Portugal, porque eu acho que hoje em dia a informação ela flui de um lado para o outro em todo o mundo de uma forma com uma rapidez brutal. Então, tudo que acontece em qualquer parte do mundo é inspiradora em qualquer outra parte do mundo. Então, eu acho que era importante criarmos aqui uma rede de conhecimento e de informação sobre como é que estas coisas estão sendo tratadas nos vários países, e tentar encontrar aqui formas de melhorar a qualidade da regulamentação, sobretudo a qualidade dos processos, não é? Não podemos continuar a ter uma regulamentação que fica ausente durante 10, 15 anos e só depois é que toma as rédeas da situação. E nessa altura é sempre muito mais penoso, não é? Porque nessa altura vai sempre restringir direitos que foram, a essa altura, já tomados como adquiridos, não é? Então, eu acho que Exatamente. essa discussão é muito frutuosa e que a gente consiga mantê-la, né? Não só através do Atlântico, mas também em outras localidades, né? Perfeito, Rosário. Acho que você colocou bem a questão. Eu lembro bastante, nos anos 2000, na realidade, essa coisa começa nos anos 90, mas nos anos 2000, o Conselho Nacional de Trânsito passa a regular minimamente, digamos assim, né? E eu me Uhum. lembro que foi um escândalo, digamos assim, em muitas, principalmente nas capitais, regulamentar o serviço de mototáxi. As empresas de ônibus eram contra a regulação do Tá. serviço, mas, ao mesmo tempo, não servia à população, principalmente as mais periféricas, ou em áreas de mais baixa renda, de dificuldade de acesso do próprio sistema de transporte público por ônibus, né? Não tinha como chegar nas áreas muito elevadas, etc. e tal. A moto, às vezes, faz exatamente a conexão entre o cima do morro e o sistema viário que está cá embaixo, né? Eles foram contra inicialmente, mas foi feito. Depois, o Brasil tem 5.570 municípios. Cabe a cada município fazer a sua regulamentação individual, olhando a sua realidade municipal. Então, a gente vai ter uma diversidade de Mas possibilidades de regulação, tem que haver mas a gente tem. autorregulação, não? Então, a gente tem, no âmbito nacional, a gente tem as regras gerais, que são essas regras do Conselho Nacional de Trânsito. Isso foi feito a partir das experiências de 90, em 2000 tenta regular. A gente está em 22 tentando melhorar essa regulação, porque houve um crescimento aceleradíssimo de 20 a 22, digamos, né? A gente tem 20 anos aí de muita mudança, de muito mais moto, de muito mais serviços, dessa economia pelo comércio eletrônico, mudança de comportamento de consumo, né? Mudança, inclusive, de hábitos de viagem, Sim. e que a gente precisa, digamos assim, olhar essa legislação e atualizar à luz do que está acontecendo hoje, do que é que a gente quer desses serviços e desses meios de transporte para as nossas realidades, né? Então, acho que a gente tem um terreno fértil para pesquisa, né? E eu Uhum. acho que absolutamente relevante a gente trabalhar com essas questões, porque, como eu falei, serão inevitáveis, serão inevitáveis. Ela vai estar na pauta do dia, né? Vai estar na agenda, precisa estar na agenda do governo, É, dos governos, né? sem dúvida. E aqui a gente vai observar na Europa em geral, e em Portugal em particular, nesse ano 2023, onde tudo indica que a situação económica se vai agravar, com mais inflação, aumento de custos, a gente vai ver a proliferação ainda mais acelerada da introdução da trotinete. E aí, introduzindo um conjunto adicional de riscos que já estão ocorrendo, mas que vão sendo cada vez mais evidentes. E nós já estamos vendo nas ruas cada vez mais um transportista com a mochila nas costas, da Globo, da Uber,
e cada vez mais está usando trotinete, porque a trotinete está mais barata do que a Isso. bicicleta, né? Então, é necessário perceber melhor como é que é esse mercado, como é que é esse modelo de negócio, em que está sendo, no nosso caso, praticamente quase 100% dominado pela utilização de estrangeiros com dificuldade de estabelecer residência. Ricardo. Aham. Sim, Ricardo está apontando um aspecto que é importante, que é a capacidade de obter residência em Portugal está passando, de alguma forma, por esse negócio de fazer esse tipo de trabalho, e esse tipo de trabalho dá um contrato mais ou menos irregular, mas contrato esse que facilita a residência depois. Então, há aqui, Entendi. de facto, é um problema complexo que tem a sua gênese na mobilidade, né? E na mobilidade e distribuição de mercadorias, mas que tem tentáculos de características sociais, económicas, etc., né? Perfeito. E no Brasil, a gente tem muito pouco, por exemplo, esses serviços de entrega feito por bicicleta. A gente vê que algumas experiências europeias têm um foco muito grande na bicicleta, a gente tem, é baixíssimo no Brasil. Mas isso tem que ver com as distâncias, é que as vossas Exata. distâncias são muito grandes e as nossas são muito pequenas, né? É, E isso faz com que a bicicleta e a trotinete seja muito mais usada aqui, né? e a bicicleta elétrica, a gente também tem muito pouca no Brasil, ainda não entrou muito pesado, digamos assim, né? Com uma maior ênfase. A bicicleta também tem essa coisa da distância curta, poderia ser utilizado para um raio, como grande parte do que é solicitado para esse tipo de entrega instantânea é alimento pronto, farmácia, bebida, né? Então, são esses tipos de produtos. Poderia ser desenhado num raio mais próximo, onde a entrega pudesse ser feita de bicicleta, mas nem se discute Não, essa mas tem uma razão para possibilidade. isso, porque mesmo a bicicleta elétrica, para ter uma autonomia compatível com as distâncias que há que percorrer nas cidades brasileiras, é uma bicicleta muito cara. Não, com certeza. A bicicleta elétrica comum tem uma autonomia de 20, 25 quilômetros, não tem mais. É, Ora, 20, 25 quilômetros não dá para uma prestação de serviço no Brasil, né? Em nenhuma cidade, né? Então, isso quer dizer que esses veículos só poderiam ser utilizados numa fasquia, numa gama mais elevada, e a gama mais elevada é exatamente. muito cara. Então, o serviço fica inviável. Por isso, é difícil escolar da motocicleta para Exatamente. uma bicicleta ou para uma trotinete. Aqui na Europa é exatamente o contrário. A motocicleta é mais cara e por isso a bicicleta acaba por ser uma opção porque as distâncias são curtas nas nossas cidades, né? E normalmente a maior incidência está no centro da cidade. E por isso não se prestam muitos serviços deste tipo nas zonas muito suburbanas, da zona suburbana para o centro, porque sempre há muita capilaridade de serviços, de distribuição de comida, etc. Então, acaba sendo esses veículos de pequena capacidade, de pequena autonomia, que acabam servindo bem nessas distâncias, né? Mas no caso brasileiro isso se torna inviável. Então temos aqui uma diferença significativa. Eu acho que o Ricardo queria acrescentar mais alguma coisa. Uhum. Sim, sim, sim. Não, o Ricardo está chamando a atenção para que nesse momento estamos numa fase de grande inflação de preços dos combustíveis, né? E isso vai continuar nos próximos meses e no próximo ano. Então, o que quer dizer que
o cara que está fazendo a distribuição, ele vai ter que computar tudo isso no seu modelo de negócio, né? E por isso tem que encontrar uma compensação para o preço do combustível, né? É, tem que produzir mais para um valor mais baixo, né? Então, É, tudo no caso, então, assim, no caso do Brasil, a gente tem, quer dizer, a moto, ela consegue com um tanque, digamos, né, de gasolina, ela roda muitos e muitos quilômetros, sempre foi, digamos assim, a preferida, né, exatamente por esse seu baixo custo de manutenção, como a gente incluindo aí se deslocar. O preço da gasolina no Brasil chegou a custar R$ 8 e alguma coisa, que talvez desse quase 2 euros o litro, um pouco menos de 2 euros o litro, e agora, por causa da eleição, ele baixou, está custando em torno de 1 euro e alguma coisa o litro, né? no No caso do Brasil, a pessoal, gente. ao contrário, no caso do pessoal, Exatamente. acima de 2 euros, né? E a gente tem muito carro mesmo, automóvel, fazendo não o serviço de entrega rápida, porque ele fica parado no engarrafamento, né? A moto não fica. Mas usando o motor a gás. Sim. E vocês E têm o, o o álcool, gás, e a gente tem o álcool. O gás é mais barato do que a gasolina, e o álcool também é um pouco, apesar de. Precisa ter uma relação entre álcool e a gasolina para valer a pena colocar o álcool, porque o consumo é maior, né, né? nos motores. Mas também tem essa opção. Mas a moto é imbatível, É. imbatível em termos de consumo, né? Uhum. Sem É dúvida. imbatível. Sim, 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 sim. Sim, a questão que está sendo aqui levantada é que nos últimos anos houve muita gente que saiu do automóvel para a moto, por uma questão de custo, não é? E seria interessante ver nos corredores de entrada de Lisboa, não é? Corredores, de principais corredores de comunicação, no caso a ponte de 25 de Abril, que está aqui junto ao lado sul com o lado norte da área metropolitana, qual é e como é portajada, não é? Seria fácil identificar qual foi o aumento da utilização das motos nesse processo, não é? Mas a gente tem que distinguir aqui a moto como utilização do cidadão e a moto de distribuição de mercadoria. São duas situações muito Isso, diferentes, duas motivações muito diferentes, porque a gente já entendeu que no nosso caso a moto como distribuição de mercadorias é essencialmente feita por estrangeiros com dificuldade de obtenção de residência e que utilizam esse tipo de trabalho para conseguir as suas residências. A outra é uma situação do cidadão nacional encontrando melhorias em termos do seu orçamento familiar e reduzindo os custos da sua mobilidade, né? tem uma questão, Rosário, Bom, que é bem interessante aí da moto como distribuição de mercadoria, que é a entrega de última milha. Essa entrega de última milha, do ponto da logística, pode ser o problema. E é a sim, parte claro. mais cara da logística. E, em Sim. geral, essa última milha vai acontecer nos centros urbanos. Uhum. Sim, Grande parte dessas entregas. mas é diferente dessa situação do distribuidor Globo e Uber, né? Essa não é bem a última milha, né? Não, não, não. Aí isso é a É entrega que a uma gente chama outra da entrega cadeia. instantânea. Ainda há essa terceira cadeia, do ponto de vista dos planos de mobilidade sustentável para a distribuição de mercadorias, o que se está tentando fazer é criar hubs de proximidade para que, nessa última milha, mais restrita, a utilização seja feita com veículos mais sustentáveis, por isso Isso, menos isso. agressores do ambiente. E aí aparece de novo a bicicleta elétrica, no nosso caso, a bicicleta elétrica, etc. Inclusive, em algumas cidades europeias,
o que aconteceu é que essas iniciativas privadas que existiram de pequenos hubs com bicicleta, com trotinete, com carrinho, aquele antigo carrinho que vem acoplado a uma bicicleta, esses serviços que durante uns 10, 15 anos tiveram vida própria de iniciativa privada de pequena empresa, acabaram, em muitos casos, sendo adquiridos pelas grandes empresas distribuidoras. Por exemplo, em país, a UPS adquiriu muitos desses serviços e internalizou para fazerem a sua própria rede, não é? E por isso, ou seja, temos aqui nas duas rodas, temos várias situações que cada Isso, uma corresponde a mercados distintos e que não podem ser tratados da mesma forma, né? E isso, depois temos ainda o utilizador de prazer, né? Como é o jovem, o adolescente que tem a sua moto, que tem a sua trotinete. E por isso temos aqui um conjunto diversificado que eu acho que necessita ser bem caracterizado para perceber como é que a regulamentação pode agir, né? Dona, muito exatamente. obrigada por essa sessão. Vamos continuar discutindo isso. Teremos certamente a oportunidade de fazer outras sessões nesse tema, assim que houver mais informação disponível. E isso é sempre um pretexto para você voltar aqui a Lisboa e tentar uma outra temporada. Olha, Rosário, eu que agradeço bastante aí pelo seu convite, pela sua recepção desde a minha estadia aí, e sempre, né? Colocar aí o Translog City à disposição do Instituto Superior, de qualquer outra instituição de pesquisa e ensino de Portugal, para que a gente possa trocar nossas experiências, né? E para que a Claro, gente possa conversar mais, essa é a ideia, né? Para que a gente exatamente. possa conversar mais, pensando junto, acho que a gente pensa melhor. Agradecer aí a sua atenção. Olha, tá nos meus planos, viu? Voltar para Lisboa. Eu acho que eu tenho uma paixão, né, por essa cidade, na realidade pelo país. Tenho raízes no país também, então tenho muita vontade de passar uma temporada maior aí. Quem sabe não acontece no próximo ano, mas queria agradecer pelo convite, agradecer a você, agradecer todo o apoio aí da sua equipe da Universidade de Lisboa, né, que sempre foi muito solícita para que tudo ocorresse bem hoje, né, para que tudo desse certo. E espero aí ter jogado, sei lá, algumas informações curiosas, Sim, né, com para que a gente certeza. pense sobre o assunto e possa aí avançar, né, no que a gente sabe fazer, que é pesquisa, né, sei lá, dar um retorno para a sociedade aí do trabalho que a gente faz. Agradecer a todos vocês que estiveram aí presentes, né? Para você já deve ser começo da noite, para mim aqui a gente está iniciando a tarde, e Olha, boa desejar a sorte todos, para domingo, né? pois é, desejar a vocês um excelente final de semana, e espero que Melhor ainda para domingo você, né? eu vá para a rua vibrar muito. Ok, tá bom, Nona. Olha, vou passar para o Luís, que ele vai provavelmente pedir a apresentação, né? Tá, Marque o Luís. Tá, obrigada, Nona. eu que agradeço, muito obrigada. Professora, também só para agradecer a sua apresentação e depois, se possível, facultarmos a sua apresentação e pronto, a sessão foi gravada e ficará disponível na página da Rede Móvel. Ok? Tá, perfeito, muito obrigada. Obrigada, Luiz, aí por Obrigado. todo o apoio, e eu envio para vocês, tá Tá bom. bom? Muito obrigado. Tá bem. Muito obrigada. Até logo, gente. Tchau.